Oi, humano! Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal assim, porque eu estava em processo de mudança, tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Eu estou tendo provas na universidade agora, então tá acontecendo muita coisa. Eu me mudei de casa, estou aqui na casa nova. Depois eu posso gravar um vídeo mostrando essa casa para vocês. Hoje eu estava aqui instalando essa cortina aqui atrás de mim. Eu estou preparando o ambiente aqui para poder gravar mais vídeos aqui para o canal, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu não quero parar com isso. Eu já pensei em parar várias vezes, eu literalmente parei várias vezes. No passado eu até excluí esse meu canal, eu apaguei todos os vídeos. Eu tinha um outro canal que eu tinha vários vídeos nele já postado desde 2015, eu postava alguns vídeos lá, mas eu apaguei aquele canal e depois eu voltei com esse outro canal aqui e postei mais vídeos. E depois, mesmo parando de gravar os vídeos por algumas semanas, alguns períodos de tempo, eu passei meses sem postar vídeos aqui no canal, mas eu não excluí os vídeos, eu deixei eles aí. Eu gosto de ver que, mesmo lentamente, as visualizações vão aumentando com o passar do tempo. Essa semana mesmo eu recebi mais de 1.000 visualizações, mesmo sem postar nenhum vídeo há quase um mês. Então, assim, esse público que vai aumentando, aos poucos vai aumentando também a minha vontade de continuar com o canal e continuar tentando desenvolver aqui mais conteúdo para vocês, porque essa realmente é a minha paixão, trabalhar aqui de casa, produzindo conteúdo, divulgando conhecimento e fazendo esse tipo de coisa com a voz, com a opinião, com a minha própria imagem. É o meu desejo de vida. Infelizmente ainda não foi realizado, porque eu não consigo viver disso. Eu ainda estou trabalhando na minha pizzaria e ainda estou estudando para atender como psicanalista e como psicólogo, mas eu acredito que o meu maior desejo realmente é ser um produtor de conteúdo aqui pro YouTube e para as outras redes sociais também. E eu acredito hoje mais do que nunca que isso é plenamente alcançável, porque existe cada vez mais pessoas conseguindo realizar esse sonho, porque este é o sonho de muita gente. E assim, eu não estava buscando mais avidamente realizar esse sonho porque eu queria estudar muito. Então, assim, eu acabava pensando que produzir vídeos acabaria prejudicando os meus estudos. Por exemplo, essa mesa aqui que eu tô tá cheia de livros. Então, assim, eu tento ler o máximo que eu conseguir, tento aprender que eu, o máximo possível, mas assim, eu tenho que reconhecer que não dá para estudar o tempo todo, porque chega uma hora que a nossa mente simplesmente está cansada e nós precisamos descansar e ter algum tipo de válvula de escape para conseguir lidar com toda essa pressão, porque isso gera uma ansiedade muito grande. Então, o que que eu faço? Eu estudo o tanto que eu quero, estudo o máximo que eu consigo ali no momento, no dia, mas quando eu me canso, eu posso vir gravar aqui um vídeo para vocês sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre algum tópico interessante que seja para mim. E é isso que eu vou continuar fazendo. A minha prioridade realmente é os estudos, mas sempre que eu tiver algum tempo livre, algum tempo que eu deseje gravar um vídeo realmente, porque eu gosto de gravar só quando eu sinto que eu quero fazer isso, então eu vou vir aqui e fazer alguma coisa e continuar tentando, mesmo que eu nunca tenha uma audiência grande. Então agora, para este vídeo, eu vou estar mostrando aqui para vocês os 7 livros que eu pretendo ler nesse mês de dezembro. Eu já comecei a leitura de todos eles. Eu estou assim, eu leio algumas páginas de um, depois passo para o outro, de acordo com a minha excitação naquele momento, está pedindo, de acordo com o que eu quero ler no momento. O primeiro livro é esse aqui, Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, do Ítalo Morricone. Ele selecionou esses poemas e realmente aqui tem muitos poemas que eu já gostava, que eu já tinha visto durante o meu período de estudos na escola.
eu já tinha visto muito desses poemas e também aqui tem muitos poemas que caem no vestibular. No Enem já tem poemas da Cecília Meirelles, do Ferreira Goulart, do Manuel de Barros, tem muitas pessoas aqui que realmente caem na prova de linguagens do Enem. Então, para quem está estudando para essa prova, este aqui é um excelente livro para revisar os poemas célebres do Brasil, daqui do Brasil. E também para quem está começando nessa área de poesia, é muito bom porque aqui tem uma visão bem ampla, com vários autores, vários dos nossos principais autores. Eu estou gostando bastante, eu já estou na metade dele. E eu comprei todos esses livros na Amazon. Eu fiz a minha maior compra este mês. E até o ano que vem eu não pretendo mais comprar livros, porque eu comprei, só nessa última compra desse mês, eu comprei 27 livros. Eu me permiti comprar tanto assim porque tem tanta, eu vi tantos vídeos falando sobre uns livros, eu fiquei tão interessado, e eu comprei livros aqui que eu provavelmente não vai dar tempo de ler nos próximos 2 anos. Eu tenho aqui em casa mais de 100 livros que eu ainda não li. Então, nos próximos 2 anos, eu não vou precisar ler esses livros, mas provavelmente eu comprarei mais alguns livros, porque muitos aqui são eu comprei os boxes dos autores, né? Porque eu gosto de guardá-los nesses boxes, porque fica mais bem reservados, mais preservados. Mas eu estou tentando ler um livro de cada autor, porque assim eu diversifico mais a minha leitura. O próximo livro que eu estou lendo, eu comecei a ler esse sem indicação de ninguém, Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e do Larry Abraham. É um livro dos Estados Unidos que foi publicado no século passado, lá na década de 70, e por lá ele vendeu mais de 5 milhões de cópias. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro e nunca vi nenhum canal recomendando ele também, mas é realmente muito bom. E aqui ele fala sobre as grandes conspirações da atualidade, a luta pelo poder, sobretudo, né, o poder político. E está sendo maravilhoso. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, mas esse daqui é um dos meus gêneros favoritos de literatura. A discussão sobre o poder. E aqui já tem várias partes interessantes que ele cita. Por exemplo, que as conspirações continuam sendo conspirações porque os conspiradores, os que estão por trás de todo esse planejamento, não querem que a população descubra que o que eles estão fazendo está acontecendo. Ou seja, eles tentam inibir qualquer pessoa de descobrir sobre essas coisas. Então, por isso que continua sendo sempre uma grande conspiração. Esse daqui é o próximo livro. É um livro muito curto, ele foi caro, foi R$ 54, mas eu comprei porque foi uma indicação da youtuber Bel Rodrigues. Ela disse que esse livro, Letters to a Young Poet, que é Cartas para um Jovem Poeta, foi um dos livros preferidos dela, que ela leu esse ano passado. E como eu me considero um jovem poeta, porque eu escrevo poesia diariamente, né? Eu achei que poderia me ajudar bastante. Eu não estou gostando tanto ainda. Eu deixei ele um pouco de lado, porque eu estava mais interessado nesse livro das conspirações. Mas até o final de dezembro eu pretendo lê-lo sim. E foi muito interessante porque é o meu primeiro livro do Reiner também. A Paciente Silenciosa. Eu gostei muito desse livro também. Eu comprei sem indicação de ninguém. Eu estava procurando na Amazon algum livro relacionado à psicanálise. E este aqui é um livro narrado por um terapeuta que está tratando uma mulher que mata o marido. Depois que ela mata, ela não fala mais nada. É isso que pelo menos parece, né? Mas não tem prova nenhuma ainda que ela realmente tenha matado o marido. Eu estou aqui quase chegando na metade do livro. E é um livro muito interessante porque é um relato de um caso
bem detalhado, né. Então, para quem está se formando para ser terapeuta, vale muito a indicação, principalmente porque é um caso muito peculiar. Imagina você ter que tratar um paciente que não fala nada. Então esse vídeo é, assim, uns 7 livros que eu pretendo ler em dezembro, mas não necessariamente que eu pretendo começar e terminar em dezembro, porque eu estou em novembro e tem alguns livros desses aqui que eu já estou lendo há alguns meses, né. Mas eu pretendo, então esse é um vídeo dos livros, dos 7 livros que eu pretendo terminar até o fim de dezembro. Porque tem esse aqui principalmente é o livro mais antigo que eu estou lendo ele há vários meses, é Indubious Butler, do John Steinbeck. É sobre uma guerra, é o primeiro livro ambientado em uma guerra, em uma batalha, que eu estou lendo. Então, assim, é interessante ali toda a ambientação das guerras, toda a confusão, toda a falta de administração. Então, assim, é uma desordem que está acontecendo aqui nessa batalha. E falta 10 páginas, então eu pretendo terminar ele agora em dezembro. Vamos ver como é que. Até agora ele é muito estranho esse livro, porque acontecem umas coisas sem sentido, as pessoas morrem à toa e não tem batalha, mas as pessoas continuam indo procurar esses bandidos e elas vão aos poucos e vai todo mundo morrendo aos poucos, então você tá chegando no final e parece que todo mundo vai morrer sem ter tido uma guerra de fato, sem ter tido uma grande batalha. É uma guerra aos pouquinhos ali que as pessoas vão tentando chegar a algum lugar ali, mas é triste. Mas é um livro assim que revela todo o horror que é uma guerra, né? Toda a desumanidade que existe em uma guerra, porque os soldados vão sem objetivo próprio. Eles lutam por objetivos alheios a ele, por objetivos de homens que querem poder e que não ligam para a vida humana, né? Que tem que ser o mais valorizado possível, mas nesses casos, os soldados perdem a vida muitas vezes por absolutamente nada. O sexto livro é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Este é o volume 6 dessa edição das obras completas do Freud. É o terceiro livro que eu estou lendo do Freud. E esse daqui foi uma indicação do psicanalista Lucas Napoli. Ele tem um canal aqui no YouTube exclusivamente para assuntos relacionados à psicanálise, que é o canal Psicanálise em Humanês. E ele falou que esse daqui é bom para iniciantes nessa área, que estão começando agora a conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, porque isso daqui traz aspectos mais relacionados à nossa vida cotidiana, porque tem outros livros do Freud que são realmente mais teóricos, mais avançados, que tratam de conceitos mais abstratos. Mas esse daqui é uma psicanálise mais aplicada no nosso dia a dia, e é por isso que eu estou gostando muito. O sétimo livro que eu pretendo terminar esse mês é Flores para Algernon. Já estou na metade e foi neste livro que eu comecei a não ler mais a sinopse dos livros. Por que que eu parei de fazer isso? Porque eu lia tanto a sinopse quanto os comentários que os outros YouTubers fazem sobre os vídeos, falando sobre os livros, e eu parei completamente de ouvir e de ler esses resumos desses livros, porque isso acabava tirando muito a minha vontade de ler esses livros, porque eu já passava a conhecer um pouco da história. E esse conhecer um pouco acabava diminuindo a minha vontade de querer conhecer mais, porque eu já conhecia um pouco, então eu já me sentia livre para tentar conhecer mais sobre alguma coisa que eu não conhecia nada. Então, assim, muitas vezes me satisfazia só de assistir um vídeo de algum youtuber falando, comentários, né, comentando sobre o livro, resumindo o livro que ele acabou de ler. Então eu parei completamente de assistir esses livros, porque eles diminuem muito, muito mesmo a minha vontade de conhecer um pouco mais sobre a história, porque eu já passei a conhecer um pouco ali. Então, a partir desse Flores para Algernon, eu não leio mais nem essa parte de trás dos livros.
eu simplesmente pego um que tá muito em alta, né, muito popular, ou é de um assunto que me interessa muito, e leio sem saber absolutamente nada do livro. Eu só venho pesquisar um pouco mais sobre o autor, sobre os outros aspectos do livro, somente após eu terminar de ter lido esse livro. E isso tem sido muito bom para mim, porque assim eu consigo manter meu interesse até o final do livro. Esse mês eu comecei também a fazer anotações de trechos, dos trechos mais importantes que eu encontrei nesses livros. Eu estou fazendo anotações aqui nas notas do meu celular e sobre esses trechos eu pretendo gravar alguns vídeos falando sobre ele. Então, de cada livro que eu ler, eu vou escrever esses trechos e depois vou fazer um vídeo para cada livro, citando essas partes mais interessantes dos livros que eu li. É muito interessante porque assim as ideias principais são mais difundidas. E eu também pretendo juntar, deixar todas essas citações salvas aqui no meu celular, porque eu pretendo publicar todas essas citações em forma de livro. Ou seja, eu vou fazer uma antologia das ideias que eu mais gosto. Por quê? Isso começou porque essas citações são a forma que eu escrevo. Ou seja, eu já escrevi 20 livros aqui e, e todos esses meus livros estão escritos nessa forma de citações, de metáforas, de máximas. Então, as partes que eu anoto são realmente essas máximas partes dos livros. Ou seja, eu comecei a escrever mais porque eu gostaria de reler essas partes principais para repensar mais sobre esses assuntos. E eu acredito que essa seleção possa ser muito bom para outras pessoas também repensar mais sobre esses assuntos. Porque muitos livros são realmente enfadonhos. A gente fica lendo, 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 até encontrar uma partezinha que a gente gosta. Então, publicar assim uma antologia de ideias, né? Eu acabei de pensar nisso. O nome desse meu livro de citações pode ser Antologia de Ideias, porque realmente é uma antologia e eu gosto muito disso. Eu comecei a gostar mais disso quando eu comecei a ler haikais selecionados, né? Foi uma seleção de haikais que é muito bom ler essas coisas selecionadas, porque são os melhores que os outros leitores leram. Então eu pretendo fazer isso em uma forma de contribuição para a difusão das ideias.